Essa bolinha ela tem duas variações. Tem uma variação aqui à direita, que está sem o squash e sem o stretch. E tem essa variação aqui da esquerda, que está com o squash e o stretch. Existe uma personalidade nessa animação da esquerda, que é algo bem mais fluido. Você sente que aquela bolinha tem uma massa diferente. Já na da direita, você sente que ela é uma coisa mais rígida. É uma coisa mais... como se fosse uma bola de boliche. Como a gente pode interpretar o squash e stretch? Um dos pontos dele, que é o comprimir e esticar, ele serve para definir o que é massa. Qual a massa do objeto. E o segundo ponto que a gente pode definir do comprimir e esticar é sobre a força que um objeto exerce sobre ele mesmo para fazer uma ação. Vou demonstrar um exemplo aqui. Como vocês estão vendo aqui, esse personagem está fazendo um salto. Conhecido já de vocês aí. Ele está fazendo um salto e ele está usando o princípio do squash e stretch nas seguintes poses aqui. Primeiro, ele está comprimindo, certo? Então ele joga a força dele todinha para baixo. Vê que ele está aqui, ó. Ele desce aqui. Então isso aqui é um comprimir, certo? E depois ele estica. Ele joga essa força que ele acumulou aqui embaixo, força que ele acumula, e arremessa para cá. Então no caso esse é o esticamento. Então esse aqui é o esticar. É uma lei basicamente simples, é um dos princípios da animação simples, mas que quando esse princípio é bem utilizado, ele consegue demonstrar muito bem a força e a ação do objeto. Voltando aqui para a bolinha. E como a gente consegue usar esse princípio? A gente tem duas bolinhas aqui, o exemplo que eu dei no começo, né? As duas bolinhas. E essas bolinhas, cada um tem um peso diferente. Eu vou dar um exemplo baseado nessa da esquerda. Então, como é que a gente utiliza isso? A bolinha está caindo aqui, certo? Então, como a gente quer uma massa mais maleável, a gente consegue fazer isso dando uma esticada. Então, nesse caso, essa bolinha aqui, ela teria que dar uma esticada, agora, como ela está caindo, e continua sua ação até tocar no solo. Então ela vai continuar esticando até o momento do contato. Então quando tiver o contato aqui, ela vai deformar. Vê que nessa outra não tem deformação e você percebe que ela tem uma massa mais rígida. Então deformou, a partir do momento que deforma, ela já começa a esticar novamente aqui, ó. Estica, só que de uma maneira menor. Você vê que aqui ela estava esticado bem mais aberto. E depois a gente consegue esticar ele mais suave, tá? Ele bem mais suave. E volta para a posição principal dela, que é um tempo de repouso, que ela fica em repouso ali em cima. Então ela vai descer do repouso dela, vai esticar para depois dar aquela comprimida, que é no caso quando ela atinge o solo. E assim por diante, quanto menor a força que é exercida, menor esse esticamento. Então se você perceber, ele começa de uma altura relativamente grande, né? E ele vai perdendo a força aos poucos, porque a força do esticamento, né? Essa força dessa queda, ela está diminuindo. Então ela vai chegando na forma que ela é realmente. Basicamente isso. Eu espero que vocês tenham entendido. E dê o like aí no vídeo. Quem não se inscreveu no canal, se inscreva. Tchau!